Hoje vamos abordar novidades em tecnologia, veículos elétricos e o recall de 20 mil carros da Tesla por faróis excessivamente brilhantes. IA cancela sozinha a reserva de academia de um desconhecido, Zoox cobra por corridas em carros sem volante, OpenAI lança modelo para hacking e mais. Vamos lá! Primeiro de tudo hoje, na Tesla, o carro está começando a aprender o trajeto que você costuma fazer até um lugar e depois oferece essa rota de volta para você na próxima vez. O recurso se chama Rotas Preferidas, e a descrição da Tesla diz, abre aspas, com rotas preferidas, o veículo acompanha os caminhos que você faz com mais frequência para cada destino e então vai considerar a sua própria rota, entre outras. O carro registra localmente as conversões que você faz para um local específico e quantas vezes você repetiu esse trajeto. Depois ele envia sua rota mais usada para a Tesla, que retorna as melhores opções com o tempo estimado de cada uma. Você saberá disso ao ver sua rota como rótulo em rotas alternativas no início da viagem. Então, o carro não vai substituir isso, mas vai colocar a sua rota habitual em uma lista ao lado das opções que normalmente te daria, e aí vai deixar você escolher essa opção. Os sistemas de navegação sempre otimizaram para a rota mais rápida no mapa, e a rota mais rápida muitas vezes não é aquela que um morador local realmente escolheria. Uma rota pode ser 2 minutos mais rápida, mas exigir uma conversão à esquerda atravessando 4 faixas sem semáforo. Motoristas evitam isso, mas algoritmos de rotas não entendem. A Tesla anunciou isso na atualização de verão, mas donos já perceberam que está presente em carros sem essa versão. Está vindo no pacote de mapas, que é o NA 2026.26, então parece que os mapas são o gatilho para esse recurso. Os dados de navegação, lá embaixo na página de software, é onde você vai confirmar se tem isso. O recurso está disponível em todos os Tesla com computador Intel ou AMD, cobrindo a maioria da frota nas ruas. A Tesla mantém isso só nos Estados Unidos por enquanto e o roteamento online deve estar ativado, o que já é padrão. Também não há nenhum aviso sobre isso no carro, então muitas pessoas já têm esse recurso e realmente não fazem ideia de que ele está funcionando. Há também a questão da privacidade, pois o rastreamento ocorre no carro e sua rota principal é enviada à Tesla para oferecer opções. A Chocalizadeh fez o mesmo argumento sobre velocidade máxima na semana passada, afirmando que a Tesla prefere entender o desejo do motorista em vez de permitir que ele escolha um número. Mas os proprietários reagiram fortemente a isso, porque o perfil de velocidade se aplica em todos os lugares ao mesmo tempo, e muita gente queria um limite que pudesse definir por conta própria. É muito mais fácil defender isso no caso do roteamento, pois escolher outra rua não custa nada se o carro errar, e você pode fazer a curva sozinho. Mas é claro, o que eles estão otimizando aqui é a direção totalmente autônoma, para que as pessoas sigam a rota que desejam, mas continuem usando a direção totalmente autônoma. Google Maps e Waze já fazem isso há anos, então a Tesla só agora alcança o que motoristas já esperam no celular. A diferença é que o carro tem o seu histórico real de direção para a rota, enquanto um aplicativo de celular está coletando principalmente o de outras pessoas. Acho que esse será um ótimo recurso que vai agradar muita gente. Costumo assumir o controle do FSD com frequência em algumas rotas. Há uma rota perto de casa cheia de desníveis, o que obriga o carro a reduzir a velocidade constantemente, porém ele não consegue prever isso apenas pelos mapas disponíveis atualmente. Sobre a Tesla, estão fazendo recall de 20.349 carros devido aos faróis muito fortes e ainda não sabem como consertar. O recall cobre os Model 3 de 2017 até 2023, que são 1.614 carros. E os Model Y de 2020 até 2023, que são 18.735 carros. O problema está nos faróis baixos, que, segundo o documento, excedem a intensidade máxima de luz nas partes superiores externas da zona de teste definida pelo governo federal. O padrão aqui é o FMVSS 108, que é a regra federal que cobre lâmpadas e dispositivos refletivos, e estabelece um limite máximo de luz que o farol baixo pode projetar em uma zona superior específica desse padrão de teste. O limite é de 105,1 candelas e candela é a medida de quão intensa é a luz em uma determinada direção. Nos carros afetados, os faróis baixos podem chegar a 230,1 candelas nessa área, ou seja, os piores operam com mais que o dobro do limite legal. Os lados esquerdo e direito também não eram iguais. O farol esquerdo registrou 160,3 e o direito 230,1. Essas são as maiores medições entre os 25 conjuntos de faróis testados pela Morelli Automotive Lighting, que é a empresa que os fabrica. Isso não representa todos os faróis de carros desses anos, mas sim um grupo específico que a Tesla associou àqueles conjuntos. A zona com a qual essas regras realmente se preocupam é a parte superior do padrão do feixe, que é a luz que acaba ficando na altura dos olhos de alguém vindo na direção oposta.
Nós já cobrimos essa negativa em julho, quando os reguladores rejeitaram o argumento da Tesla de que o brilho era, entre aspas, irrelevante para a segurança. Então esse é o recall que teve que acontecer depois disso. A decisão afirmou: a Tesla não provou que a não conformidade com o FMVSS número 108 é irrelevante para a segurança dos veículos automotores. A Tesla afirmou que ninguém se machucou com isso e informou aos reguladores que não recebeu reclamações ou relatos de acidentes ou ferimentos relacionados. A novidade é que agora é realmente um recall com quantidade de carros e data definida. A Tesla levantou essa questão com os reguladores pela primeira vez em 2024, então se passaram cerca de 2 anos entre a empresa sinalizar isso e o recall ser realmente registrado. O número do recall aqui é 2626B507 e as cartas de notificação aos proprietários estão programadas para serem enviadas em 15 de setembro, embora muitos proprietários provavelmente vejam isso no aplicativo da Tesla antes disso. A Tesla afirma que a solução ainda está em desenvolvimento, por isso há um recall em 20.349 carros, mas ainda não há reparo definido. Eles não informaram se a solução é via atualização remota ou ajuste físico dos faróis, mas parece ser o segundo caso. A regulagem do facho está fora de especificação. Se você possui um desses carros, o melhor é aguardar a carta ou notificação no app, pois não há o que agendar até a Tesla informar a solução. Outra coisa importante de saber é que isso cobre carros que saíram de fábrica com esses faróis e também carros que receberam esses faróis depois, como peça de reposição. Então um reparo pode na verdade colocar um carro dentro desse recall. Já tive um Model Y que deve ter sido incluído nesse recall, mas não possuo mais o carro. De qualquer forma, ainda percebo que às vezes os faróis, como o auto automático ou até mesmo os faróis adaptativos de hoje em dia, acabam jogando o farol alto em algo que não deveriam. Então é difícil saber se esses faróis são fortes demais ou se o software não reage corretamente. De qualquer forma, será interessante ver qual solução eles vão adotar. Acho que será necessário um recall físico. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, caso ainda não tenha feito isso, para receber os vídeos assim que eles forem ao ar. Próximo assunto. Na Tesla, o equilíbrio entre oferta e demanda é constante. Isso fica mais claro que em outras empresas porque vendem direto aos consumidores. Na maioria das marcas, compra-se o carro na concessionária, mas na Tesla, mesmo indo à loja, o pedido é feito online. De vez em quando, o carro que você quer está disponível em estoque, mas na maioria das vezes, o seu carro é feito sob encomenda. Então, em certos períodos vai haver bastante disponibilidade e em outros momentos haverá muita demanda e um grande tempo de espera. Agora vemos o Model YL, versão de 6 lugares do Model X, que a Tesla lançou nos Estados Unidos. A edição de lançamento tem pedidos acumulados até dezembro deste ano. Isso ocorre porque há apenas uma versão e poucas unidades sendo produzidas. Além disso, é um modelo novo, e eles estão iniciando a fabricação nos Estados Unidos. Também parece que a demanda por esse carro está bem alta. Por isso, se você quiser comprar um, vai ter que esperar até dezembro para receber o seu. Recentemente, a Tesla lançou versões mais baratas e novas do Model X House e Model 3. O Model 3 Standard, opção mais acessível, tem autonomia de 321 milhas. A Tesla alcançou esse preço removendo o filtro EPA, a tela traseira e os faróis de LED Matrix. Possui 7 alto-falantes, farol alto automático fixo, volante e espelhos traseiros ajustados manualmente e bancos dianteiros controlados pela tela sensível ao toque. Não há botões nos bancos desse carro, eles fizeram a mesma coisa com o Model X Pro padrão também. Ele mantém a mesma autonomia, mas retiraram teto de vidro, bancos de couro, bancos dianteiros ventilados e aquecidos, tela traseira touch e barra de luz frontal. Ambos esses carros existem para ajudar a reduzir o preço de entrada, e parece que o Model 3 se tornou particularmente popular nesse sentido, como o carro mais barato oficialmente da Tesla nos Estados Unidos. No site da Tesla, se você for encomendar um, a janela de entrega agora mostra de janeiro a março de 2027. No fim de julho, o configurador indicava só 4 a 5 semanas. Assim, a espera é de 5 a 7 meses em qualquer lugar dos Estados Unidos. Isso ocorre porque está acumulado na única fábrica que produz esse carro, a Tesla Fremont. Esse atraso é exclusivo dessa versão, pois as demais estão disponíveis em poucos meses. O timing aqui coincide com eventos como o programa de reembolso Meu Primeiro EV da Califórnia, que já se esgotou em poucos dias para a Tesla. Muitas pessoas buscando o desconto de $3.500 no primeiro carro elétrico acabam optando pelo modelo básico. Então isso provavelmente criou parte dessa demanda, junto com o fato de que esse é simplesmente o carro mais barato que a Tesla fabrica, e ainda é um ótimo custo-benefício e totalmente capaz de usar a direção autônoma total. Vale lembrar que ele parte de $37.000 e com desconto cai para cerca de $33.500. Então, se você está querendo comprar esse carro, parece que vai ter que esperar um bom tempo ou dar sorte de encontrar um disponível no estoque.
Um ponto interessante será ver se a Tesla vai diferenciar esta versão do Model 3 das outras, assim como fez com o Model EP Standard. A barra de luz frontal que a Tesla removeu no Model X mais barato agora existe em toda a linha Premium da Tesla. O Model Y HL, o Cybercab, o Cybertruck. O Model 3 é o único que mantém esses faróis separados em todas as versões. Recentemente, o designer Justin Sackman fez uma renderização do Model 3 em uma atualização com barra de luz. A dianteira troca os faróis por uma barra de luz contínua na largura total, com luzes diurnas finas na borda do capô. A traseira tem barra de luz em toda a tampa do porta-malas, como no Model Y e Model YL. Depois, a entrada de ar do para-choque é suavizada. Aqui você pode ver uma boa comparação lado a lado de como o atual Model 3 se parece ao lado do que as pessoas estão chamando de conceito Model 3 Juniper. Claro que a Tesla não anunciou nada a esse respeito, mas realmente parece que a barra de luz está se tornando uma marca registrada da Tesla, tanto que eles nem colocam mais o logotipo da Tesla na frente de muitos dos seus carros agora. O Model X, assim como o Cybercab e o Cybertruck, não possui logotipo na frente. E eu acho que a barra de luz tem muito a ver com isso. Ela está se tornando um diferencial em toda a linha deles, e parece provável que em breve eles possam fazer uma atualização exatamente assim. De qualquer forma, vou mantê-lo informado, mas realmente parece ser uma boa maneira para eles diferenciarem visualmente o modelo básico dos demais, e esse modelo básico se tornou muito popular. Na Austrália, um agente de IA pessoal achou uma falha no sistema de reservas de uma academia e trocou a reserva de um desconhecido pela do seu dono. Andrew trabalha em uma empresa que vende produtos de IA para negócios e estava testando um agente para avaliar suas capacidades. Ele criou o agente com o OpenCloud, uma estrutura open source para agentes de IA, e executou no Cloud da Anthropic. Ele só solicitou uma vaga em uma aula matinal popular. A primeira coisa que o agente percebeu foi que ele podia reservar aulas com muito mais antecedência do que o próprio aplicativo da academia permitiria a uma pessoa. O limite existia apenas dentro do aplicativo, e o sistema de reservas por trás dele nunca fazia essa verificação. A maioria dos softwares é feita assim, os botões impõem regras e todos assumem que só será acessado por eles. Mas um agente conversa diretamente com o sistema por trás disso, então qualquer regra que só existia no aplicativo realmente não se aplica a ele. Depois foi além, porque a função de cancelar não verificava de quem era a reserva que estava sendo cancelada. O agente então escreveu o que havia encontrado dizendo, abre aspas, a API não tem nenhuma verificação de autorização para cancelar as reservas de outras pessoas. Só a função de cancelar reserva não tem verificação de autorização. Assim, o agente cancelou a reserva do primeiro da lista de espera, fazendo o Andrew passar da quarta para a terceira posição. Andrew nunca, é claro, pediu para que fizesse isso, e o relatório diz, abre aspas, o agente informou que havia cancelado a reserva da pessoa na posição 1, sem ser solicitado, como parte do teste do que poderia fazer. Ele pediu para desfazer na alteração ao perceber, mas alguém já havia perdido a vaga na aula reservada. Um advogado que estava trabalhando nisso apontou para uma espécie de área cinzenta aqui, dizendo, abre aspas, software não é uma pessoa perante a lei, só uma pessoa reconhecida pela lei pode ser responsabilizada. Então, quando um agente faz algo assim, ninguém definiu se a pessoa que o executou ou a empresa que deixou a brecha aberta é realmente responsável. A empresa do software de agendamento da academia afirmou que não comenta questões específicas de segurança. Ninguém estava atacando nada aqui, era só um cara querendo uma aula na academia. Porém, esta semana, a OpenAI lançou um modelo feito para encontrar esse tipo de brecha e está oferecendo a pesquisadores de segurança. Chama-se GPT 5.6 Cyber. Foi lançado em 10 de agosto e foi desenvolvido para validação de exploits, pesquisa de vulnerabilidades e red teaming. Eles dividiram o acesso em 2 níveis. Daybreak Blue oferece o modelo padrão com as proteções defensivas normais ativadas, e Daybreak Red te dá o GPT 5.6 Cyber com o lado ofensivo ativado. Para acessar este segundo nível, é preciso verificação de identidade, monitoramento, declarações legais e, desde 1º de setembro, uma chave física de segurança. Em tarefas ofensivas, o GPT 5.6 Cyber completa 95% dos pedidos contra 1,5% dos modelos padrão protegidos e 2% sob o Daybreak Blue. A OpenAI o classifica como alto em sua escala interna de capacidade cibernética, um nível abaixo do crítico. Ele descobriu 2 vulnerabilidades inéditas no vulto do Chrome já corrigidas, e uma cadeia privada de escalonamento em um sistema operacional móvel popular. A OpenAI aposta que defensores do software precisam dele mais do que atacantes, já que estes sempre criariam suas próprias ferramentas. O contra-argumento ao contra-argumento é que a verificação depende da qualidade do processo, e chaves de hardware e declarações legais têm padrão inferior ao exigido para trabalhos classificados. O caso da academia e o lançamento da OpenAI ocorreram com um dia de diferença, e juntos resumem bem o ano.
Agora qualquer um pode rodar algo contra um sistema e receber uma lista do que está quebrado, mas ainda não se definiu quem tem permissão para isso. Para quem administra um sistema de reservas, uma loja ou um portal, a versão prática é que regras aplicadas apenas no aplicativo já não são mais regras. Aqui, a segurança precisa ser muito maior. Próxima notícia, a Zoox iniciou a cobrança de corridas sem motorista em Las Vegas em 10 de agosto, sendo a primeira empresa nos Estados Unidos a cobrar por corridas em um carro sem controles. A Zoox, empresa de direção autônoma da Amazon, criou um veículo sem volante, pedal de freio ou retrovisores, feito especialmente para esse fim. Eles ofereciam corridas grátis até 10 de agosto, quando começaram a cobrar pelo serviço, que já transporta pessoas há algum tempo. Eles conseguiram mudar porque os órgãos reguladores deram a primeira isenção comercial dos padrões de veículos automotores para um robotáxi autônomo projetado para isso. A isenção dura 2 anos, cobre até 2.500 veículos, bem mais que a frota atual da Zoox, e os órgãos reguladores podem ajustar os termos conforme a tecnologia avança. Sobre os preços, as tarifas são calculadas a partir de uma tarifa base, mais a distância e o tempo. Passageiros veem o valor da tarifa antes de reservar, e um trajeto maior não muda esse valor. Algumas viagens têm taxas extras, como para ir ou voltar do aeroporto. As corridas para o aeroporto são muito importantes aqui porque são longas, previsíveis e representam uma grande parte do que realmente dá lucro para um serviço de transporte por aplicativo. Zoox afirma que buscam preços competitivos em relação à categoria conforto, categoria acima da mais barata nos apps de transporte, mas ainda não divulgaram as tarifas. Eles atuam em São Francisco e têm programas de acesso antecipado para passageiros em Miami e Austin, mas Las Vegas é onde realmente recebem dinheiro pelas corridas. Vale destacar Austin, pois é onde a Tesla opera seu serviço de robotáxi roubo desde o início do ano. A Tesla criou o Cybercab sem nada à frente do passageiro e fabrica esses veículos na Giga Texas desde abril. A Tesla não está cobrando por corridas em nenhum desses carros e o serviço de robotáxi deles é algo separado, operando atualmente com Model Is. Então, a primeira empresa a cobrar uma tarifa em um carro sem volante no país é a Amazon. Agora, nessa semana, tivemos uma visão clara do que está acontecendo dentro do Cybercab e de como ele vai ser. O Tesla Newswire divulgou uma visão clara da interface do Cybercab, mostrando um modelo 3D do veículo em fundo dourado, grandes imagens das câmeras traseira e laterais, além de um mapa de navegação. Nesta visualização, a tela é quase toda ocupada pelas imagens das câmeras. A Tesla está usando esse espaço para mostrar ao passageiro o que o carro está vendo, o que faz sentido quando a única coisa que o passageiro realmente pode fazer é assistir. No final, essa provavelmente não será a interface vista pelos clientes. Vegas provavelmente é o lugar mais amigável do país para testar isso, pois a Strip é pequena, bem mapeada e muitas pessoas lá não têm carro. Para a Tesla, o que ainda falta é a permissão, porque eles ainda não solicitaram a que a Califórnia exige para operar um serviço sem motorista no estado. Há uma diferença entre essas empresas relacionada ao software e também às permissões. Hoje, a SpaceX divulgou uma reunião geral de 29 minutos conduzida por Elon Musk com os funcionários, focada principalmente em IA. A receita de IA mencionada vem de capacidade computacional. A SpaceX aluga poder computacional para Anthropic e Google em data centers de Memphis, antes usados para treinar seus modelos. As vendas totais deles passaram de 4 bilhões no segundo trimestre de 2025 para 7,8 bilhões no segundo trimestre de 2026 e quase 2 bilhões desse crescimento vieram do segmento de IA. O diretor financeiro afirmou que eles possuem 6,7 bilhões de dólares americanos em receita de serviços de nuvem contratada, com crescimento a partir de outubro. Ele disse a eles que a receita de IA da SpaceX vai superar todas as outras fontes de receita da empresa, provavelmente em setembro, ou seja, no próximo mês, e vai superá-la significativamente no quarto trimestre. Ele também disse que em 4 ou 5 anos, a IA será 99% do valor da SpaceX. Eles estão planejando colocar 10 gigawatts de IA em operação até o final do próximo ano. Ele afirmou que o valor por watt deve ser de 30 a 50 dólares, então 10 gigawatts gerariam de 300 a 500 bilhões de dólares anuais em receita. Ele afirmou que já construíram os clusters de IA mais poderosos do mundo, e que até o final do próximo ano esperam fazer 10 vezes mais do que até agora. Ele dividiu isso pelo local onde o trabalho acontece, dizendo, abre aspas, o treinamento de IA continuará sendo feito em terra, mas a inferência de IA, os dados e o uso da IA estarão no espaço. Ele disse que Grok será treinado com o total de todas as informações da SpaceX e que a versão 4.6 deve sair em cerca de uma semana. Sobre a Starlink, ele disse que eles têm quase 11 mil satélites em órbita, o que é mais do que o dobro de todos os outros juntos. Eles atuam em 7 países, com 22 milhões de assinantes móveis e 13 milhões de assinantes de banda larga. Segundo ele, a próxima geração de satélites elevará a constelação para 100 mil satélites. Ele disse que acha que a Starlink vai acabar transportando a maior parte do tráfego de internet do mundo e talvez mais de 90% dele.
No lado dos foguetes, o voo de número 700 está chegando e eles já transportaram 78 tripulantes. Sobre a Starship, ele afirmou que ela pode aumentar a capacidade da SpaceX de cerca de 2.500 toneladas para mais de 1 milhão, ou até 10 milhões de toneladas em órbita por ano. Acredito que, considerando Elon Musk como um todo, isso não surpreende. Porém, imagino que algumas pessoas estavam satisfeitas com o funcionamento da SpaceX. E agora que eles se fundiram com a X e 90% do valor deles vai estar em IA, essas pessoas podem ficar um pouco desapontadas. Próxima notícia. Na GM desistiram da fábrica de baterias de 3,5 bilhões de dólares em Indiana e a Samsung SDI assumiu tudo. A GM detinha uma porcentagem da joint venture que se chama Synergy Cells e a Samsung SDI está comprando a parte deles. A fábrica em New Carlisle, Indiana, é a primeira de baterias totalmente da Samsung SDI na América do Norte. Ela foi criada para produzir células prismáticas ricas em níquel para carros elétricos da GM. A fábrica está em construção e teve as obras pausadas no início de 2026, quando a demanda por veículos elétricos caiu, levando os dois a repensarem o propósito do local. A GM justifica que o mercado de elétricos nos Estados Unidos cresce mais devagar que o esperado e que não precisa mais tanto dessa fábrica. Já operam 2 fábricas Ultium e produzem baterias em diversos locais de montagem de veículos. A Ultium passou a produzir células de fosfato de ferro e lítio, além das tipo Polt já fabricadas, enquanto a GM estuda químicas de íon de sódio e lítio-manganês enriquecido. A Samsung SDI explicou, abre aspas, ao considerar as recentes mudanças do mercado, a aquisição visa manter a parceria estratégica com a GM. Seguiremos comprometidos com um futuro eletrificado ao lado do parceiro, usando a fábrica para atender proativamente ao crescente mercado de ESS nos Estados Unidos. ESS aqui é armazenamento para a rede elétrica. Nenhuma empresa revelou quanto a Samsung pagou por essa participação. Assinaram um acordo para desenvolver uma célula prismática de nova geração para futuros veículos elétricos, visando alta densidade de energia e carregamento rápido, segundo a Samsung. A Samsung também considerou futuramente fabricar essas células na fábrica. A Samsung afirma que a fábrica segue ativa e ganhou uma linha de armazenamento. Acho que isso realmente não é nenhuma surpresa, mas eu não ficaria surpreso se a GM acabasse se arrependendo dessa decisão a longo prazo. Próxima notícia de hoje, lá na Rivian, eles adicionaram mais 9 caminhonetes e SUVs a um recall sob o mesmo padrão federal dos faróis da Tesla. Esses são veículos R1T e R1S dos anos modelo 25 e 26, fabricados entre 12 de junho de 2024 e 26 de maio de 26. É uma ampliação de um recall que a Rivian registrou em junho de 2025. O problema é que uma ou ambas as luzes de seta dianteiras podem não acender ou piscar, o que coloca esses carros fora de conformidade com o FMVSS 108. O número da campanha aqui é 8. A Rivian diz que não tem conhecimento de nenhum acidente ou ferimento relacionado a isso. O recall da Rivian foi anunciado em 5 de agosto e a solução ficou disponível em 11 de agosto, então os proprietários já podem resolver agora. Na Lucid, o carro mais barato, o Cosmos, foi adiado de novo. O lançamento estava previsto para 2026 e agora é esperado para o final de 2027, sendo fabricado na Arábia Saudita na nova instalação AMP2. A Lucid afirmou que o lançamento ocorrerá após atender aos requisitos de qualidade e que o programa está sendo totalmente revisado. O novo CEO deles disse, abre aspas, não executamos de forma consistente, compromissos não cumpridos e lançamentos prematuros. Ele também disse que a experiência de propriedade ficou aquém do esperado. O CEO deles chegou a mencionar um número de autonomia para o Cosmos na televisão, dizendo, abre aspas, com uma carga, temos mais de 400 milhas. O Model Y Premium com tração traseira tem autonomia EPA de 7 milhas, e o Cosmos ainda não foi classificado, mas deve superá-lo se confirmado. O prejuízo operacional da Lucid superou 2 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2026. Espero que tudo dê certo e que a Lucid sobreviva até lançar o veículo mais barato, mas a situação não parece boa para eles. De qualquer forma, eles realmente fazem um ótimo produto, então tenho certeza de que, independentemente do que acontecer, a tecnologia que eles desenvolveram vai continuar existindo, mesmo que seja absorvida por outra empresa. Na Apple, publicaram um guia de suporte para conectar a Siri a uma IA chinesa, mas retiraram em menos de um dia. O guia saiu em 8 de agosto e sumiu no dia 9. O que o guia explicava era como usuários de Mac na China continental poderiam conectar a Qwen IA da Alibaba a Siri e a ferramentas de escrita. O guia dizia que era necessário ter o macOS 26.6 ou superior, além de uma conta Qwen, e a Apple especificou que a Alibaba estava proibida de usar qualquer coisa enviada por meio disso para treinar ou melhorar seus modelos. Com isso ativado, a Siri poderia usar a Qwen para respostas mais detalhadas a alguns pedidos, como análise de fotos e documentos, e as ferramentas de escrita poderiam gerar textos e imagens com ela.
É a mesma configuração da integração com o ChatGPT que a Apple oferece em outros países. O atendimento da Apple na China afirmou não ter sido notificado sobre o novo recurso, e a empresa não explicou por que a página saiu do ar. A Apple precisa de um parceiro chinês porque a China impõe regras rígidas para lançar recursos de IA, exigindo que empresas como a Apple trabalhem com provedores locais. A Apple escolheu inicialmente a Baidu, mas em fevereiro de 2025, a Alibaba assumiu como parceira principal, pois os modelos da Baidu não atenderam às expectativas da Apple, passando a Baidu a ter papel de apoio. A Apple Intelligence ficou acessível por pouco tempo a usuários chineses em março, mas foi retirada por falta de aprovação regulatória. Reguladores chineses aprovaram em julho apenas para o iPhone. A Apple não informou se iPad e Mac serão incluídos. Aqui parece que publicaram isso antes da hora, mas chega em breve. Continuando com a Apple, estima-se que as peças do próximo iPhone custem cerca de 38% a mais que o anterior. A Trend Forest, empresa de pesquisa de cadeia de suprimentos, comparou o valor do iPhone 18 Pro nessa versão de armazenamento com o iPhone 17 Pro equivalente. O motivo aqui é a memória, porque a memória costumava representar cerca de 10% do custo dos componentes, e agora está em torno de 34%. Os preços da memória subiram de 5 a 7 vezes desde o início de 25 e esperam preços de varejo mais altos. A Apple pode reduzir sua margem para conter aumentos ou elevar os preços dos iPhones antigos junto ao lançamento dos novos. A falta de memória também dificulta a compra dos MacBook Air. Isso é realmente decepcionante, mas de qualquer forma, é algo que vamos enfrentar em toda a indústria, provavelmente por anos, tudo por causa da IA. Próxima notícia de hoje. A Chevrolet encerrou as vendas de carros na China após 21 anos no país. A Chevrolet está à venda na China desde 2005 e ao longo desses 21 anos vendeu para mais de 7 milhões de clientes. Em 2014, eles venderam 700 mil veículos por ano nesse mercado, e em 2025 venderam cerca de 9 mil durante o ano inteiro. As fábricas seguem operando e exportam esses carros para a América Latina, Oriente Médio e partes da Ásia, mas nenhum vai para os Estados Unidos. A GM está permanecendo na China, e eles estenderam sua joint venture com a SAIC, e agora estão apostando na Buick e na Cadillac. Também prometeram 30 novos modelos elétricos e híbridos plug-in na China até 2030. A linha Chevrolet era quase toda a gasolina, com só 2 modelos eletrificados, Menlo EV e Equinox híbrido plug-in. Então, no fim das contas, isso é uma grande mudança, especialmente quando olhamos alguns anos atrás, mas eles ainda continuam fazendo parte da GM como um todo. Na China, uma empresa petrolífera trocou bombas de gasolina por carregadores elétricos de 1.500 kW em um posto. A empresa é a Sinopec, uma estatal do petróleo, e o posto fica em Xangai. Eles removeram os tanques de gasolina para instalar baterias que abastecem os carregadores. O posto agora tem 12 vagas, organizadas em 6 suportes em formato de T, com 2 cabos em cada um. Cada um desses carregadores tem 4 das baterias Blade da BYD atrás dele, funcionando como um buffer, com 9 ou 5 kWh cada, dependendo da configuração. Os carregadores consomem cerca de 100 kW da rede e recarregam as baterias lentamente entre carros, liberando energia rapidamente quando necessário. A BYD faz de 10 a 70% de carga em 5 minutos e chega a 70% em 9 minutos. Esses são dados da BYD e não temos todos os detalhes. Além disso, a velocidade máxima de recarga raramente se mantém, então a média deve ser menor. Esse carregamento ultra rápido só funciona em poucos modelos novos da BYD. Quase toda a linha da Tesla usa uma bateria de 400 volts e chega no máximo a 250 kW, enquanto a Cybertruck realmente opera com 800 volts e vai além. A Sinopec afirmou que mais postos terão o mesmo tratamento, mas nem ela nem a BYD detalharam. A BYD e a Sinopec trabalham juntas nisso desde meados de 2024, e esta é a primeira estação inaugurada. Agora de volta aos Estados Unidos, a Iveco e a GM vêm construindo sua própria versão disso, e já tem mais de 40 do que eles chamam de vagas principais em funcionamento. Eles esperam ultrapassar 100 delas até o final deste ano. Os locais oferecem até 20 vagas cada, com até 350 kW e plugs CCS e NACS disponíveis. Há uma cobertura acima, algumas das vagas são de passagem, e os locais ficam perto de lojas e restaurantes. A mais recente abriu nos arredores de Detroit, com 12 vagas. Os estados onde estão expandindo são Califórnia, Flórida, Geórgia, Illinois, Michigan e Texas. Separadamente, a empresa VoltPost ativou carregadores em postes de luz, já existentes em Larchmont, Nova York, no condado de Westchester. Cada um funciona com até 9,6 kW, que é uma velocidade de nível 2, então é uma carga durante a noite na calçada ou algo que você recarrega ao longo do dia, e eles colocaram 2 deles em cada poste. Mais 2 cidades no condado serão as próximas.
Acredito que veremos mais adaptações assim, em que um posto de gasolina, com toda a sua infraestrutura, é convertido para a próxima geração dessa tecnologia, como baterias e carregamento ultra rápido. É muito interessante ver que a velocidade máxima na China é de 1.500, enquanto a velocidade máxima em uma situação semelhante nos Estados Unidos é de 350. Na Kia, o EV3 tem autonomia EPA oficial de 280 milhas com tração nas 4 rodas e a EPA avaliou todas as versões. A versão básica tem 3 kWh, um motor no eixo dianteiro com 201 cavalos de potência e tem autonomia de 1 milha. O próximo nível é a versão Long Range com tração dianteira, cuja bateria atinge 4 kWh por milha, uma a mais que a estimativa da Kia. As versões com tração nas 4 rodas usam essa mesma bateria e chegam a 280 milhas. O modelo com 2 motores tem 1 cavalo de potência, o GT possui 8, e este vai de 0 a 60 em 5,4 segundos. O número de 320 mencionado era a estimativa preliminar da Kia para o carro com tração dianteira, que ficou em 321. A Kia nunca publicou uma estimativa para as versões com tração nas 4 rodas. A versão básica Lite custa $31.385, o que faz dela um dos carros elétricos mais baratos que a Kia vende nos Estados Unidos. A partir daí, vai para $33.885 para a versão Wind, $37.385 para a Land, $41.885 para a GT Line e $47.385 para a GT. O frete de $1.495 já está incluso nesses valores. Esse preço base é cerca de $8.000 abaixo do EV6 e quase $10.000 abaixo do Niro EV. Próxima notícia de hoje. Lá no Japão, o pequeno carro elétrico Kai da BYD recebeu 1.002 pedidos nas suas 2 primeiras semanas à venda. O carro se chama Haku. Ele começou a ser vendido em 28 de julho e pertence à menor categoria de veículos do Japão. A BYD afirma que os pedidos vão bem e a meta é 10.000 até o final de 26. São 3 versões, e a topo de linha, a 300 Premium representou 80% desses pedidos. O Haku é o primeiro carro Kai totalmente elétrico com portas laterais deslizantes elétricas, ideal para famílias em ruas estreitas. O modelo básico tem autonomia de cerca de 130 milhas, já a bateria de 8 kWh chega a 200 milhas. O Haku tem o preço de etiqueta mais barato dos 3, mas depois que os subsídios são aplicados, ele acaba sendo mais caro para realmente comprar. A BYD lista esse carro por cerca de $13.100, enquanto o Nissan Sakura e o Kai EV da Mitsubishi são listados por aproximadamente $14.900. Depois de alguns desses subsídios, porém, um comprador em Tóquio pode pagar algo em torno de $9.400 pelo Haku e cerca de $7.900 pelo Nissan ou pelo Mitsubishi. Isso tem a ver especificamente com importações chinesas. Agora, na Mitsubishi, o próximo carro elétrico deles está sendo fabricado pela empresa que monta os iPhones. Ele se chama Electric ASX e é fabricado pela Foxtron, que é a joint venture da Foxconn com uma montadora taiwanesa. Há um modelo básico e uma versão com 2 motores, que aceleram de 0 a 60 em 6,8 e 3,9 segundos respectivamente, ou tecnicamente de 0 a 62. Será lançado na Austrália e Nova Zelândia, começando pela Austrália, antes do fim de 2026. A Foxtron suspendeu seus planos nos Estados Unidos por causa das tarifas, então esse carro não chegará aos Estados Unidos. Por fim, algumas menções rápidas. A Rivian definiu uma data para o segundo turno de produção do R2 em sua fábrica principal, que será em 30 de setembro. Disseram que isso não aumentará muito a produção até o 4º trimestre de 2026. A Jaguar revelou o interior do Type 1, que não possui janela traseira ou espelho retrovisor. Um display de câmera fica na base do para-brisa, alinhado aos espelhos laterais. Por dentro, há um painel digital curvo e uma tela vertical sensível ao toque para clima e áudio, sem display para o passageiro, nem grande tela central de infoentretenimento. A revelação do exterior será em 6 de outubro em Nova York. E um JCB Hydromax atingiu 654 km por hora nas salinas de Bonneville, o que é um recorde para um veículo movido a hidrogênio. Ele utiliza 2 motores de combustão a hidrogênio, Andy Green dirigiu, e o recorde foi resultado de 2 passagens, uma a 645 e outra a 663 km por hora. Essas são todas as novidades de tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla por hoje, então enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa de como Tesla, Waymo e Zoox realmente se comparam quando o assunto são os níveis oficiais de direção autônoma, você pode conferir esse vídeo com o link aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.